Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é César Pierini, eu estou aqui para falar um pouco mais sobre mediunidade. Então, antes da gente começar a se aprofundar nesse assunto, eu peço gentilmente que você curta esse vídeo, se inscreva nessa página para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Dessa maneira você pode me ajudar e assim a gente pode ajudar mais pessoas também que precisam, né, desse conteúdo, precisam dessa informação. Muito bem. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre a minha trajetória mediúnica e algumas coisas que eu acredito que nós estejamos vivendo agora, nesse momento em que muitas pessoas têm observado a sua sensibilidade, têm observado a sua mediunidade, mas elas acreditam que elas não fazem parte de nenhum lugar, de nenhuma religião, de nenhuma igreja e têm encontrado dificuldade de lidar com a própria mediunidade. Para falar desse tema, que é um pouco extenso, esse vídeo vai ter alguns cortes, porque eu moro próximo a um aeroporto e quando o avião passa fica muito alto, então eu prefiro cortar esse vídeo do que continuar falando com um som muito forte do avião quando ele passa aqui sobre a minha casa, ok? Bom, pessoal, então vamos lá. Essas coisas, né, que a gente chama de médiums, esses seres, essa condição da mediunidade, na verdade é um rótulo, porque o termo mediunidade é aquele que está mediando o contato entre um plano físico, que é esse que nós estamos, e um plano espiritual, um plano sutil, um plano das ideias, um plano astral. Né? É esse ser que tem uma sensibilidade, uma capacidade de perceber, de canalizar informações, de transitar por outras dimensões, por outras realidades. Mas isso, no fundo, é um rótulo, é um dos nomes, entre muitos nomes, que a gente vê como, por exemplo, paranormalidade, a gente vê como vidente, né? Para aqueles que acreditam. Mas também a gente vê como esquizofrênico, a gente vê pessoas sendo taxadas como loucas, porque elas têm uma habilidade que outras ainda não descobriram, não desenvolveram e talvez não vão desenvolver nessa vida. Mas é isso que significa o termo mediunidade, sensibilidade extrafísica, ok? Mas afinal de contas, o que é essa mediunidade? É um privilégio de algumas pessoas? É uma loucura, uma fantasia? Eu acredito que não. Eu acredito que é, como eu já falei, uma habilidade, porque nós, seres humanos, somos uma espécie em formação. Nós estamos nos desenvolvendo. Se você olhar pela ótica da ciência, nós sabemos que dentro do nosso DNA, a maior parte do conteúdo do nosso DNA é chamado de DNA lixo, que para eles, para os cientistas, não tem função nenhuma. Então eles acham que isso não tem função. Eu acho impossível que a natureza, o universo ou Deus, seja lá o nome que você queira dar, iria criar algo tão inteligente, tão primoroso como a vida, com tantos recursos, uma inteligência tão aprimorada, que teriam DNA lixo, algo que não serve para nada. Não ia gastar esse recurso, né? O que eu acredito é que nós temos habilidades e capacidades que estão adormecidas e que essas habilidades têm relações com esse DNA, que é chamado de lixo, ou com outros cromossomos dos quais nós não sabemos o propósito, o significado, qual a função deles. E nós, seres humanos, sensíveis, nós, que a gente pode chamar aqui de médiums, nós somos seres em trânsito evolutivo. Nós não somos melhores do que ninguém, nem piores. Nós somos pessoas que estão experimentando a abertura desse DNA, nós estamos experimentando a ativação de outros genes, de outros cromossomos. E como nós estamos passando por esse processo, nós somos, de certa maneira, pioneiros. Isso tem coisas boas e também tem coisas ruins, são dificuldades. Por quê? Coisas boas, porque é muito interessante, né? A gente descobrir outras coisas, a gente acreditar em outros planos da vida, na espiritualidade,
ter a orientação de um mentor, ou a habilidade de perceber algumas coisas que são melhores para a gente, para a nossa vida, e encontrar um propósito de viver. Essas são coisas boas, essas são habilidades, né? Como às vezes a habilidade de cura, pessoas que têm mesmo o dom de auxiliar, curar feridas emocionais de outras pessoas e curar doenças que têm origens espirituais também, né? Então a gente tem às vezes uma sensibilidade maior de ajudar outras pessoas. Esses são aspectos positivos. Mas, por outro lado, nós não sabemos nada além do que já foi descoberto até agora. Por algumas religiões, por algumas crenças orientais, por alguns ensinamentos da antiguidade, né? E pelas nossas experiências, principalmente pelas experiências que a gente vive, a gente vai aprendendo os nossos parâmetros. Só que às vezes, e muitas vezes frequentemente, os médiums são muito vulneráveis a ataques espirituais. E essa vulnerabilidade, ela se dá também por energias, não somente por seres, espíritos obsessores ou outras formas que a gente às vezes escuta falar como demônios, coisas desse tipo. Não é disso exatamente que eu estou falando. Eu estou falando de formas, pensamentos, energias geradas por sofrimento, por pensamentos negativos, tanto do próprio médium, da própria pessoa que tem essa percepção mais aguçada, quanto do campo, do lugar onde ela está, das outras pessoas, da coletividade. Isso abre muitos processos, às vezes dolorosos, de sofrimentos, que a gente não sabe exatamente porquê, até que a gente decida verdadeiramente olhar para dentro da gente e entender o que está acontecendo. E a melhor maneira e a mais eficaz de nós estudarmos a nossa mediunidade, o propósito do porquê nós estamos sendo os primeiros a abrir essas capacidades do nosso DNA. Por que nós estamos sendo participantes desse trânsito humano, né, da nossa raça? Por quê? Isso que a gente tem que se perguntar. Só através dos processos de autoconhecimento, dos processos de investigar quem nós somos, que a gente consegue aprimorar a nossa mediunidade, a nossa sensibilidade e equilibrar esses aspectos. Porque as nossas portas espirituais e energéticas, elas se abrem e se fecham pelo lado de dentro. Ou seja, se você não está bem dentro de você, as únicas portas que você vai abrir, ou que vão se abrir, independente da sua vontade, porque quando você tem essa sensibilidade, na maioria das vezes você não escolheu, pelo menos aqui. Você pode ter feito essa escolha, um acordo kármico antes de você nascer. Mas aqui só cabe aceitar e se trabalhar para viver isso da melhor maneira possível, né? Agora, quando você não está bem internamente, as portas que se abrem são aquelas semelhantes ao conteúdo que você traz dentro de você. Então, sobretudo os médiums, essas pessoas sensitivas, elas têm uma habilidade de se conectar muito maior do que as outras pessoas. E se elas não estão bem, elas abrem passagem para todo tipo de perturbação mental, emocional, psíquica, e que inclusive pode afetar até o campo físico e o corpo, por meio de doenças, por meio de dificuldades, de miséria e de vários outros problemas de relacionamento com outras pessoas. Então, o que eu queria dizer principalmente é que se você tem sensibilidade mediúnica, se você tem algum tipo de paranormalidade, de vidência, uma intuição muito aguçada, se você tem experiências noturnas que te causam terror, pânico, ou você não entende o que está acontecendo com você, a minha principal sugestão é que você comece a fazer um trabalho de autoconhecimento, que você comece a reestruturar a sua vida para que você possa viver bem e em paz, ter uma vida digna, viver com alegria, se sintonizar com coisas boas e lembrar que você não é louco e tentar não se apegar a esses rótulos
Mesmo o rótulo de médium, o rótulo de paranormal. Por quê? Quando um rótulo existe, isso quer dizer que existe um conceito sobre essa coisa que já existe. Eu comecei a falar, né, sobre essas questões, as minhas gatinhas vieram aqui. Uma subiu no meu colo, ficou bem em cima do meu umbigo, que eu já estava sentindo o campo, né? Uma certa densidade em volta do meu umbigo, quando a gente fala dessas questões. E a outra veio e ficou no meu pé. Então tenho duas oncinhas aqui para me proteger. Tendo em vista então isso que eu falei, eu acredito que a melhor coisa é que a gente não se apegue aos rótulos e busque olhar e entender pela nossa própria experiência, pela nossa compreensão de nós mesmos, do que está acontecendo conosco. Porque senão você vai ficar enquadrado a uma possibilidade, e como é que você vai manifestar algo novo se você está preso a um rótulo, uma ideia ou um conceito sobre o que é mediunidade, o que é essa extrasensoriedade, nem sei se é essa palavra certa, essa sensibilidade extrasensorial, entende? Como é que você vai manifestar algo novo? Você vai deixar o campo livre para o seu DNA, para os seus cromossomos, para a sua psique, fazer novos aprendizados, novas sinapses, conhecer coisa nova, experimentar coisa nova se você está preso dentro de parâmetros antigos. E quais são esses parâmetros? Às vezes aqueles que a gente acredita que são libertadores e que por um tempo servem muito pra gente, como por exemplo as religiões. As religiões, elas podem ser muito boas pra gente aprender, pra gente se iniciar, pra gente aprender a lidar, né, com o que fazer, pra se proteger. Mas e depois? Você tem liberdade? Não tem. Às vezes você encontra um dirigente espiritual numa casa que tem consciência desses processos e ele vai estimular você a encontrar o melhor de você, ele vai te ajudar a fechar suas portas. Esse dirigente, ele pode ajudar você a enxergar as coisas que você não consegue ver, e isso é muito legal. Mas muitas vezes a gente entra numa estrutura em que outras pessoas querem controlar e tudo o que já se sabe fica fechado dentro de uma caixinha. Qualquer coisa nova que aconteça, você é limitado e podado. Então você tem que ver e perceber se o seu lugar é nesses locais, ou se o seu local, na verdade, sua casa espiritual é você, é o seu lado interno. E quem é o seu dirigente espiritual? A sua mônada, o seu eu espiritual, o seu eu superior, que é um ser, que é você mesmo, que já está autorrealizado fora dessa dimensão, da terceira dimensão, da tridimensionalidade. É isso que a gente tem que buscar. E se vocês acompanharem os vídeos, eu vou trazer a cada vídeo informações diferentes sobre os aspectos da mediunidade e também sobre a percepção multidimensional. É muito curioso que a gente começa a falar desses assuntos, coisas começam a acontecer. Agora, se vocês observarem, começou mais barulho, então uma criança começou a gritar, e existe uma criança aqui, que mora na frente da minha casa, que é uma criança muito boazinha, muito bonitinha, com certeza, mas ela tem alguma questão, eu não sei se é um espectro autista, ou se ela tem uma surdez, alguma coisa, né? Mas todas as vezes em que eu começo a falar desses assuntos, essa criança se manifesta. Ela começa a falar muito alto, ela começa a gritar. Isso quer dizer que ela também tem uma baita de uma sensibilidade. E quando a gente abre o campo para esses assuntos, essa criança, né, que provavelmente alguém está tentando saber qual que é a questão dela, né, tentando enquadrar ela dentro de algum rótulo também, só porque ela é diferente, né? Mas ela tem uma baita de uma sensibilidade. Eu já percebi que muitas vezes eu começo a me aprofundar e a resposta vem por causa dessa criança que tem uma reação, né? É um outro tipo de percepção. Então eu estou aqui fazendo esse convite para você, para que a gente possa se aprofundar um pouco mais nesses temas e compartilhar um pouco dos estudos que eu pude fazer durante esses 20 anos do qual eu tenho me dedicado a estudar conscientemente a espiritualidade, mas os meus 37 anos de vida, que são experiências mediúnicas que eu tenho desde quando eu nasci.
né? Eu acredito que isso pode ser útil para outras pessoas e está me fazendo muito bem compartilhar esse conteúdo. Eu estou me sentindo muito feliz e satisfeito por poder fazer isso, ok?